Olá pessoal, meu nome é Rômulo Marques, estamos aqui mais uma semana para um doce de leite e vida e essa semana nós vamos falar sobre freios, os nossos freios, especialmente em relação à nossa fala, nossa maneira de retrucar e de falar com as pessoas. E eu me lembro aqui, começo lembrando uma frase do mestre Confúcio que já diz que o silêncio é um amigo que nunca trai. Me lembro de certa vez de ter sido convidado por um casal de amigos e fui até a casa deles. À época não tinha filhos ainda, mas quando adentrei na casa deles, o que percebi foi um clima ruim. Ele, meu amigo, um tanto irritado, a esposa dele também um tanto chateada, mas ambos controlados ali. O filho mais velho à época, adolescente, estava ali gritando algumas coisas, irritado com algum problema da escola, e a filha mais nova chorando, tudo na mesma hora, e eu havia sido chamado para levar um projeto que estávamos desenvolvendo à época, e aí coincidiu com esse clima ruim da casa. Numa certa altura, naquele clima pesado, o filho fala alguma coisa no quarto, e aí ao falar aquilo, meu amigo que ali estava sai então, deixa-nos ali na sala e vai até o quarto dele. Fecha a porta, conversa com ele, ficam ali algo em torno de uns 20 minutos, e eu ali conversando com a esposa, tratando de algum assunto, quando ele sai, então, do quarto, conversando com o menino, até dando uma risada, um ou outro, aí o garoto vem, me cumprimenta na época, e batemos algum papo ali, depois resolvemos o que tínhamos que fazer. Naquele dia, eu perguntei ao meu colega, falei assim, poxa, que bom que resolveu, né? Naquela hora estava um clima chato, e ele então olhou para mim e disse, porque ao entrar no quarto, ele entrou de forma muito calma. E ele então me falou que eles haviam já combinado, ele com a esposa dele, que iriam usar de alguma forma freios dentro de casa. Para não caírem na ladeira, ou não baterem num poste, ou se arrependerem profundamente depois. Naquele dia nós conversamos um pouco e eu fiquei assim interessado e perguntei um pouco mais para ele sobre isso. Como assim freio? E ele me disse então que estava cansado de arrepender-se, cansado de dizer duras verdades ou não, mas dizer duras palavras à sua esposa, aos seus filhos, que o clima da casa cada vez mais se deteriorava à medida que eles então adotavam a política de falar e brigar e dizer coisas que certamente se arrependiam depois e muitas vezes precisavam pedir desculpas depois, que eles iam tratar de começar a pensar no mal que estavam fazendo, porque de repente perceberam que aquelas palavras ditas não eram esquecidas, ficavam ali e que os filhos aprendiam da mesma forma a dizer de forma dura também. Por várias vezes lembraram a imagem, a figura de Jesus, que no ambiente em que estava ali sendo açoitado, maltratado, questionado sobre a sua divindade, sobre a sua realeza, manteve-se em silêncio em vários daqueles momentos, procurando assim transmitir a força, ou pelo menos a firmeza do seu caráter, a certeza de que ele estava muito além daquelas questões pequenas que ali eram discutidas. Então, nessa hora, com base nesse exemplo, eles começaram a aplicar esse mesmo conceito a todos os relacionamentos, não só dentro de casa. Seja na rua, quando alguém dizia alguma palavra para eles freavam antes de retrucarem. Quando alguém lhes falava alguma questão que por alguma razão lhes chateavam, antes de retrucarem, freavam. E aquilo que era, na verdade, no início, um exercício muitas vezes duro, porque nós queremos falar as nossas verdades, colocar para fora, e certamente isso é algo importante, nós manifestarmos as nossas insatisfações, as dificuldades. O que eles perceberam é que nós ainda estamos cheios de ódio, cheios de raiva ao fazermos isso. Então começaram a tomar a proposta de que era melhor frear com sabedoria do que depois ter que reparar os danos ali na frente, ou ter que muitas vezes ainda colocar-se no altar do orgulho e dizer que está tudo certo e que não vai voltar atrás de jeito nenhum no erro cometido, na fala, na flecha, na arma que foi atirada contra pessoas que muitas vezes também estavam num ambiente de raiva, de ódio e que acabaram todos criando um novo clima tão duro ou pior do que o anterior. Eu nunca esqueci aquilo porque eles se propuseram a não devolver, a não descontar,
a fazer, na verdade, pelos outros aquilo que esperavam que fizessem com eles mesmos também, que tivessem tolerância, paciência com os seus dias ruins, com as suas horas ruins. Eles passaram a fazer isso e começaram pelos filhos e depois pelos vizinhos, pelos parentes, pelas pessoas próximas. De alguma forma, a fala que esse meu amigo me disse é que, por amor, eles iriam se cuidar e cuidar de suas falas. Por amor. Vejam que não tem chamado sangue de barata, né? Como falam por aí. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Eles certamente sentiam, e muito. Mas naquele dia, quando ele adentrou no quarto, eu me lembro que a mãe, inclusive, que não estava bem também, estava num dia um tanto difícil, quando o colega passou, ela fez um gesto, mas um gesto que naquele horário para mim não tinha nenhum sentido. Ela simplesmente colocou o dedo assim à frente da boca e fez aquele som como pedindo silêncio. Freia. Eu não entendi o que era freio naquela hora, mas o pai foi lá e contou, falou inclusive do motivo dele estar irritado, do dia difícil, que ele pediu ajuda para que aquele filho pudesse ajudá-lo, mas antes manteve-se em silêncio. Por isso que Sêneca, né, já falava com muita sabedoria, cala-te primeiro se queres que os outros se calem também. É por isso que quando nós temos a oportunidade então de pensar, quando somos provocados, somos feridos, é preciso pensar se também queremos maltratar, ferir, ou se é melhor colocar o pé no freio. Porque depois que o carro foi ladeira abaixo, ou que bateu no poste, ou que causou algum tipo de dano, para consertar, para corrigir, é muito mais difícil. Então, o convite nosso desse dia especial, para que todos nós possamos pensar com muito carinho, quantas vezes eu mesmo quis voltar atrás, quantas vezes já tinha deixado ladeira correr abaixo, falando as minhas verdades e os meus rancores para filhos, pessoas amadas, mas depois que vi aquela vez um freio sendo apertado no tempo certo, sempre quis aprender a fazê-lo também e até hoje me esforço muito, razão da minha gratidão imensa por esse amigo que um dia me ensinou a fazer algo tão simples. Para todos nós hoje, se te maltratarem, pise no freio. Uma excelente semana a todos.